do capítulo 6 de João, versículos 60 a 71. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro este discurso, quem poderá suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho dito, que eu lhes tenho falado, são Espírito e são vida, mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Pai, eu quero pedir ao Senhor que nesse tempo agora, assim como o Senhor tem falado conosco, que de uma maneira especial o Senhor use a Tua palavra para o nosso ensinamento. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, nós finalmente chegamos ao término do capítulo 6 do Evangelho de João. E aqui nós encontramos o desfecho do diálogo que se iniciou em João, capítulo 6, versículo 22. Quando a multidão ela se aproxima de Jesus, questionando: mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus inicia aquele diálogo muito profundo, muito interessante e bem complicado, na verdade, para tratar a si mesmo como o pão da vida, chegando ao ponto de dizer que as pessoas, se quisessem ter vida, deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue. E o que nós encontramos a partir do versículo 60 até o versículo 71, são as reações das pessoas diante desse discurso. Versículos 60 a 65, nós vemos a reação daqueles que não foram levados pelo Pai até Jesus. Como eles reagiram? Como a multidão reage? Esse texto diz que as palavras ditas por Jesus para um determinado grupo, que aqui a partir do versículo 60 é identificado tanto como a multidão quanto pelos seus discípulos, as palavras ditas por Jesus para essas pessoas que, segundo o próprio Senhor, não foram levadas pelo Pai até Ele, se tornam insuportáveis. As doces palavras, as grandes promessas, esse precioso diálogo, segundo a multidão e boa parte daqueles que andavam com Jesus, eles olham, eles ouvem e chegam à conclusão de que é insuportável. Eles chegam a questionar: quem poderá suportar? Não dá para aguentar. Essas palavras são muito difíceis, são palavras escandalizadoras, são palavras muito ruins. Nós não conseguimos suportar esse diálogo. E que diálogo, que ensino é esse tão horripilante, tão horrível, tão horroroso? Esse discurso que causa esse afastamento, essa antipatia, esse abandono, é o discurso de Jesus ser o pão da vida. Para nós é tão doce, para nós é tão acalentador, tão confortador, saber que Jesus é o nosso pão da vida. Para eles era insuportável.
esse discurso de que Jesus é maior do que Moisés, Jesus ele se declara maior do que Moisés, de que ele é maior do que o maná, de que ele desceu do céu para dar a vida eterna, de que ele oferece o seu corpo e o seu sangue como um pão que alimenta para a eternidade, tudo aquilo que para nós faz todo sentido, que é algo extremamente consolador, que nos conduz à manifestação da mais genuína fé. Para aqueles que não foram levados pelo Pai até Jesus, é insuportável, é intragável, é ofensivo. E eles então decidem abandonar. Tudo aquilo que para o crente genuíno provoca fé, que nos conduz à adoração, no coração daquele que não crê, provoca escândalo. É isso que Jesus está mostrando para a gente. O Evangelho é doce para aquele que crê. O Evangelho é perfume de vida para aquele que crê. Mas quem não crê é perfume de morte, é intragável, é amargo, é fel. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Só para quem é salvo. Quem não é salvo, a mensagem da cruz, ela é obscura, ela é inaceitável, ela é inacessível, é inalcançável, ela é intragável, não há como suportar essa mensagem. Por isso a multidão seguida, e nesse momento parece que boa parte dos discípulos e multidão se tornam uma coisa só, porque o sentimento e o pensamento é o mesmo. Jesus então se vira para os seus discípulos, versículos 61 a 62, sabendo por si mesmo que os seus discípulos também murmuravam. Então os discípulos agora, aqueles que caminhavam de perto, não os 12, mas aqueles que seguiam a Jesus, ou que se declaravam discípulos do Mestre, diante desse discurso agora, que revela sobre Jesus quem de fato ele é, e o nível de exigência que o seu discipulado traz para aquele que deseja segui-lo, diante disso, Jesus questiona as próprias pessoas que o seguiam. Isso escandaliza vocês? Não é uma pergunta para a multidão. A multidão declara abertamente, claramente, ninguém pode suportar essas palavras, esse discurso que Jesus fala. E Jesus ele lança uma primeira pergunta: isso escandaliza vocês? É uma pergunta dirigida aos discípulos, pois eles mesmos estão murmurando. Gente, como multidões são algo, são coisas enganadoras, e às vezes até mesmo envolvidos os seus discípulos, os seus amigos, aqueles que declaram a vida por você. Os próprios discípulos que há pouquíssimo tempo atrás queriam levar Jesus à força para torná-lo rei em Jerusalém, agora murmuram contra ele de um dia para o outro. Não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano, de um dia para o outro. Ao invés de o desejo de torná-lo rei, viram as costas e vão embora. Antes declaravam que ele era rei, que ele era um homem tão poderoso que deveria ser o comandante de todo Israel. Agora eles viram as costas. É inevitável, amados, que o verdadeiro evangelho provoque reações adversas. É igual bula do remédio. Toda bula de remédio tem reação adversa. Não é? E o evangelho verdadeiro, sincero, segundo as palavras do próprio Jesus, ele sim provoca reação adversa, e aquela multidão seguida de boa parte dos seus discípulos experimenta essas reações, esse asco, esse desprezo, esse receio, essa intolerância. E versículo 62, a outra pergunta:
Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para um lugar onde primeiro estava? Jesus já tinha declarado lá no capítulo 6, versículo 38, de que ele tinha descido do céu, e isso trouxe um questionamento daquelas pessoas quando questionaram: mas como assim ele disse que desceu do céu, se nós conhecemos seu pai, conhecemos sua mãe, sabemos onde ele mora, vimos ele crescendo, como assim ele diz que desceu do céu? Agora Jesus diz que ele vai subir novamente para o céu. E boa parte da Páscoa que nós celebramos hoje significa isso, a ressurreição de Jesus. E olha só, perceba que quando ele diz sobre subir aos céus, isso implica em três coisas: que aquela multidão não estava pronta, que aqueles discípulos não estavam prontos para aceitar. Primeiro, significa a sua morte. Primeiro passo para a subida de Cristo ao céu é passar pela crucificação. A este momento, nós vamos ver lá para frente, nem os seus discípulos mais íntimos, nem os 12 suportaram, que dirá aqueles pseudo-discípulos, aqueles falsos cristãos e aquela multidão também não suportaram. Se escandalizaram antes de chegar no momento mais crucial e na mais dura provação do Mestre, quando ele foi alçado, levantado numa cruz, para entregar seu corpo e derramar o seu sangue, assim como ele tinha prometido àquela multidão. Significava a morte, mas também significava a gloriosa ressurreição do Senhor. Ele não permaneceu na sepultura, ele não continuou morto, ele foi ressuscitado e um tempo depois ele ascendeu aos céus, onde está até hoje. Diante dessa realidade, duas coisas podem acontecer na vida de uma pessoa: a geração de uma fé genuína no coração daqueles que foram levados pelo Pai a Jesus. Quem foi levado pelo Pai a Jesus, conduzido por Ele até o nosso Salvador, essa pessoa manifesta a fé genuína. Ele acredita, ele crê, ele tem a sua fé desperta por conta daquilo que ele ouviu. Mas no coração daqueles que estão diante do Mestre, como de fato aconteceu, naqueles que estão até mesmo acompanhando como discípulos, esse discurso, ele leva ao aprofundamento do escândalo no coração daqueles que são incrédulos. Não aproximam, afastam ainda mais. E Jesus, versículos 63 a 65, novamente precisa encarar o problema da incredulidade. As palavras de Jesus, elas não são literais, não são terrenas, elas devem ser tomadas no sentido espiritual, produzidas pelo Espírito. Por isso que ele diz: as minhas palavras não são espírito e são vida. Elas devem ser tomadas nesse sentido espiritual para que produza vida na vida das pessoas. Qual é a razão dessa não produção de transformação? É descrença, incredulidade, as pessoas não creem. Não é porque Jesus ensinou errado, não é porque as palavras são complicadas, não é porque os conceitos relativos ao Evangelho sejam de difícil compreensão para os seres humanos. Em absoluto, as pessoas não recebem a Cristo, não é pela deficiência do Evangelho, mas é pelo problema da incredulidade. E Jesus sabia disso, inclusive sabia que no mais íntimo do seu grupo, dentre os 12, um deles era o traidor. Então aquele problema de incredulidade era geral. Por isso, no versículo 65, ele diz novamente o que ele já falou no versículo 37 e 44, ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Então ele está dizendo, a incredulidade é um problema tão grande, que ele só é vencido a partir do momento que o Pai toma aquela pessoa pela mão e conduz até Jesus. Se não for assim, o problema da incredulidade vai perdurar.
E o versículo 66 apresenta uma intersecção entre o diálogo com os discípulos e o diálogo com os 12. O que diz no versículo 66? Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. A maneira, queridos, como esse texto, esse versículo 66, está escrito no original grego é muito interessante. O que ele está querendo dizer é que a partir daquele momento, as pessoas tomaram a decisão de retomar as suas velhas vidas, a viver como viviam anteriormente e jamais voltar. Foi uma decisão definitiva. Eles vão e não voltam. É o que nós chamamos de apostasia. A ida sem volta. Como eu tenho defendido aqui que crente genuíno, crente verdadeiro não perde salvação, porque ele não se afasta do seu Salvador. E se ele se afastar, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Pai que disciplina. E se estamos sem disciplina, mesmo estando distantes, nós somos o quê? Bastardos, não somos filhos. Então, se o cara saiu da igreja, está no mundão e não está sofrendo disciplina de Deus, isso significa que ele jamais foi filho. Não é intenção de Deus trazê-lo de volta para a igreja, porque ele nunca fez parte do corpo de Cristo. Talvez uma conversão genuína, mas retorno, não. Porque estar sem disciplina não é genuinamente cristão. E nós temos a segunda parte desse texto, versículos 66 a 71, em que Jesus ele se volta para aqueles que foram levados pelo Pai ao Filho, ele se volta para os 12. Como muitos discípulos reagiram ao ensino de Jesus? Foram embora, abandonaram, talvez a maioria, eles voltaram, eles foram para nunca mais voltar. Assim como muitos sentaram nesses bancos, foram não para outra igreja, mas voltaram para suas velhas vidas sem Cristo para nunca mais voltar. Nunca de fato foram discípulos de Jesus. Eles cortaram completamente qualquer laço. Ele diz, já não andavam com ele, colocaram Jesus no passado. Talvez na perspectiva de alguns, uma mancha negra na sua história. E como os 12 reagem ao ensino de Jesus, versículos 67 a 69, Jesus ele se volta para os 12 e diz, uma outra pergunta, será que vocês também querem se retirar? Vocês querem fazer como os demais fizeram? É muito interessante. A maneira como essa frase está construída no grego, indica que Jesus ele tinha em mente uma resposta. Existem 3 maneiras de você fazer uma pergunta no grego. Primeira, você perguntar, será que hoje vai fazer sol? É você esperar qualquer um sim ou não. Você não sabe qual é a resposta. Existe uma outra maneira, amanhã vai fazer sol? Você pode esperar receber um não. Não, amanhã vai chover, não vai fazer sol. E existe uma outra maneira, amanhã vai fazer sol, de você esperar receber um sim. É interessante que a maneira, no português como você fala, é a mesma, mas no grego é diferente. Qual é a pergunta, qual é a maneira como Jesus ele pergunta aos seus discípulos? Seria mais ou menos assim, é como se ele estivesse perguntando, certamente vocês não querem ir embora, querem? É literalmente essa maneira como Jesus está perguntando. Ele não está em dúvida em relação à fidelidade dos 12. Não tem nenhuma dúvida. Eles sabem que eles foram escolhidos pelo Pai para Ele. Ele diz, eu vos escolhi. Ele não tem dúvida em relação a isso. Então, quando ele pergunta, ele não pergunta, e aí, vocês vão também? Achando que daqueles alguns possam ir embora também. Ele sabe que eles não vão. Ele sabe disso. Mas quem é que responde? Pedro. Pedro, ele responde representando os 12, porque ele fala no plural.
iremos? Ele diz: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Gente, que resposta que Pedro deu para Jesus. Acho que até Jesus se surpreendeu com a profundidade do compromisso de Cristo com ele e também com as grandes verdades doutrinárias que haviam na resposta de Pedro a Jesus. 3 coisas importantes nessa resposta. Primeiro, ele diz: para quem iremos? Ele não diz para onde iremos. Não se trata de um lugar, se trata de um relacionamento com uma pessoa. Enquanto a multidão voltou rapidamente às suas velhas atividades, os 12 não tinham nenhuma opção. Mas essa opção não era porque eu fui e a minha porta de emprego fechou, eu não tenho mais com que trabalhar, eu tenho que ficar aqui. Não é nesse sentido de opção, porque a opção não é um trabalho, a opção não é um lugar, não é um afazer, não é uma escola. A opção aqui é uma pessoa única, incomparável e inigualável. Não é um onde, nem um que, mas é um quem. Para quem iremos? Quem poderá nos dar o que o Senhor está dando? Quem nos pode ensinar aquilo que o Senhor está ensinando? Então não é para onde eu vou, para o que eu vou, mas é para quem. Segundo, eles dizem: pois o Senhor tem as palavras de vida eterna. Os 12 não voltam às suas vidas, não porque não possuíam opções. Pedro era empresário, ele tinha barcos de pesca, então ele tinha para onde voltar. Eles tinham da onde retirar o seu sustento. Então não se trata de novas opções. Eu não sou feliz na igreja, eu vou buscar agora a minha felicidade em outro lugar. Não é isso. Ele está dizendo: o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então não se trata de uma vida sem opções, não é um lugar, não é uma profissão ou um título, é uma pessoa. O Senhor tem, ninguém mais tem. Aonde eu vou encontrar as palavras que dão vida eterna? É interessante que aquilo que para a multidão não tinha nenhum sentido, eram inaceitáveis, não possuíam nenhuma lógica, para aqueles 12 eram a única opção de vida. Você percebe a diferença de um crente para o incrédulo? Consegue perceber a diferença do ímpio para o servo de Deus? Para quem as palavras do Mestre são doces, por mais que sejam desafiadoras, por mais que sejam confrontadoras, são desejáveis. Aqueles 2 discípulos caminhando em direção a Emaús, vocês lembram disso? Após o Senhor Jesus ter ressuscitado, ele se coloca no meio deles. E Jesus, ele começa: mas o que está acontecendo? Aí vocês estão falando o quê? E eles: onde é que você anda? Que você não ouviu falar das últimas notícias? E eles vão falando sobre Jesus, que Jesus tinha morrido e tal. E Jesus, ele começa a explicar na Bíblia, nos profetas do Antigo Testamento, acerca da necessidade daqueles acontecimentos. E quando eles chegam que vão celebrar a ceia, eles vão comer, o Senhor simplesmente desaparece do meio deles. E eles percebem quem é aquela pessoa, e eles chegam à conclusão: por isso que ao falar-nos da palavra, o nosso coração ardia. Porque eram discípulos de Jesus. No coração de um discípulo, a palavra tem um efeito diferente que não tem no coração de nenhuma outra pessoa. Se a palavra do Senhor, quando a gente está lendo, quando eu estou lendo a minha leitura bíblica à noite, eu mando lá no WhatsApp dos irmãos alguns trechinhos, algumas explicações. Meus irmãos, se quando eu leio a Bíblia não arde, não esquenta, não aquece o meu coração, eu tenho que pensar: será que eu não sou multidão?
Será que eu não sou daqueles discípulos que abandonaram, que voltaram atrás, que só está esperando uma oportunidade melhor, que não está esperando um lugar melhor para ir, não está esperando um mestre melhor, com promessas melhores, com promessas mais doces, porque no coração do crente a palavra queima. Talvez essa seja a explicação da nossa falta de leitura bíblica, porque quando lemos a Bíblia, o nosso coração não incendeia, não é falta de vontade de ler a Bíblia, é falta de conversão genuína. Mas o coração daqueles dois queimava, incendiava, dava aquele, sabe, você identificava, por mais que era inacreditável que Jesus estivesse entre eles, eles ouvindo as palavras do mestre, o coração esquentava, era um negócio diferente no coração, na alma. E terceira, ele diz, temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Os 12, eles receberam e creram nos sinais sobre quem era Jesus, de que ele era de fato o Santo de Deus. A multidão, os discípulos também viram. A multidão e aqueles discípulos que abandonaram, receberam os milagres, viram os sinais, mas rejeitaram o Senhor por causa do seu discurso. Aqueles 12, nós temos crido, olha só, que compromisso pessoal de fé, nós cremos, nós temos crido e temos visto, conhecido intimamente que o Senhor foi aquele separado por Deus, que tu és o santo enviado, o Messias de Deus. Não é uma religião, continua sendo uma pessoa, o Senhor é o Santo de Deus. Versículos 70 e 71, Jesus por fim revela o seu conhecimento soberano de que entre os que ele escolheu, um permanecia na incredulidade, mas ele sabia quem era, e ele foi escolhido por esse propósito. No texto vemos claramente que Judas foi escolhido para ser o traidor, e ele diz, um de vocês é o diabo. Essa palavra diabolos no grego significa acusador, uma espécie de traidor. Ele era o diabo e de fato o diabo entraria em Judas. Concluindo, 3 breves aplicações para os irmãos. Como incrédulo reage ao verdadeiro evangelho sem que o Pai o conduza a Jesus? Eles não aceitam, não recebem o evangelho. Pode até haver um sinal de simpatia, mas nenhum compromisso. Eles falam, aprendem alguns textos, dialogam, conversam conosco, falam sobre versículos que conhecem, mas não querem nenhum compromisso. E eu lembrei muito da parábola do semeador em Mateus capítulo 13. Esses seriam as sementes que caíram à beira do caminho. Ouviram, mas não compreenderam. Vem o maligno e rouba dos seus corações a mensagem. Não produz absolutamente nada. É à beira do caminho, o lugar onde as pessoas passam e o chão é mais duro. As sementes não penetram na terra, o coração endurecido. O que devemos fazer em situações como essa? Pregar o evangelho e orar por eles. Insistir, para que em algum momento o nosso Deus, o nosso Pai, os tome pela mão e os conduza até Jesus. Segundo, como o cristão temporário reage ao verdadeiro evangelho quando é confrontado? Nós falamos do incrédulo, impuro, aquele que não acredita, mas em igreja nós temos aqueles cristãos temporários, aqueles que vêm passar uma chuva, que vêm buscar alguma coisa, que vêm largar isso, largar aquilo, que vêm corrigir isso, corrigir aquilo, que vêm trazer os filhos e não quer compromisso nenhum com Cristo. Como eles reagem quando são confrontados? Talvez haja com mais desprezo do que o incrédulo, porque sente que foi iludido. E em Mateus capítulo 13, essas seriam as sementes que caíram entre as pedras e os espinhos, pois receberam a palavra por breve tempo com alegria,
mas quando vêm as perseguições, as seduções desse mundo, decidem abandonar o caminho. A palavra utilizada para os discípulos que agiram assim, lembra, isso vos escandaliza? Jesus não perguntou para os discípulos? É a mesma palavra usada em Mateus 13:21 para tratar sobre as sementes que caem nas pedras e nos espinhos, escandalizar. Esses são os incrédulos dentro da igreja, os nossos amigos, simpáticos ao Evangelho. O que devemos fazer com eles? Pregar-lhes o Evangelho, confrontar-lhes segundo o que diz o Evangelho e orar para que eles se convertam de maneira genuína. E terceiro, como o cristão genuíno reage ao verdadeiro Evangelho? Em Mateus capítulo 13, esses são aqueles cujo coração é um solo bom, que ouvem, compreendem e frutificam. Assim como os incrédulos não encontram qualquer razão para caminhar com Cristo, o verdadeiro cristão não encontra nenhuma razão para não andar com Ele. O incrédulo não vê nenhum motivo para apegar-se ao Senhor, nenhuma razão. Por mais que a vida dele esteja num completo lamaçal de pecado, esteja na mais profunda miséria, Cristo, para o incrédulo, jamais será uma opção, a menos que o Pai o traga até o Filho, segundo as palavras que nós estudamos em João. Mas para o verdadeiro cristão, abandonar o Senhor nunca será uma opção, nunca, jamais, mesmo que servir a Cristo o coloque na pior das situações, ainda assim, abandonar, jamais será uma opção. Diante da possibilidade de perder até a própria vida, o crente verdadeiro, ele simplesmente não encontra nenhuma razão para abandonar o seu Senhor. Então, queridos, assim nós concluímos o estudo do capítulo 6 do Evangelho de João. Um texto que começou de uma maneira fulgurante, de uma maneira gloriosa, com aquele homem realizando o milagre da multiplicação dos pães, as pessoas querendo torná-lo rei, e agora as coisas se aprofundam de uma maneira em que aqueles que não confiam, aqueles que não creem, começam a abandonar. E que Deus, amados, possa, no nosso coração, nos ajudar a manter a nossa vida em suas mãos. A gente passa por dias de incredulidade, a gente às vezes realmente acha que não vai conseguir, que vai desistir, que não vai dar certo, que a gente não consegue, mas o verdadeiro crente é guardado pela mão poderosa do nosso Senhor. Por isso, crente não perde salvação, porque ele não abandona o seu mestre, ele não vê nenhuma razão para isso. Não, mas o pessoal aí assumiu o comando do país agora, são terroristas, não sei de qual religião, e estão prometendo matar todo mundo que é cristão. Eu não vejo ainda nenhuma razão para abandonar o Senhor. Não vejo ainda. Queridos, que Deus nos abençoe, que sejamos sempre fiéis a Ele, porque Ele é fiel a nós. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.